A música que Antônio cantou está dentro do que eu quero ministrar. Eu amo a mensagem da cruz, né? E até morrer eu vou proclamar. E vou levar a minha cruz até um dia trocar por uma coroa. Não é assim? Então, nesse cântico, nos fala de duas coisas: cruz e coroa. Ok? E isso define a missão de Jesus. A missão do Senhor Jesus tem esses dois instrumentos aí, esses dois elementos, uma cruz e uma coroa. Só que em momentos diferentes. Qual coroa você disse que quer trocar por sua cruz? É a coroa de espinhos ou a coroa de glória? Qual coroa que, quando canta a música, diz assim: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Qual coroa é essa que está se referindo? A de glória. Você percebe? Então existe tempo diferente para cada uma. Não dá para usar as duas ao mesmo tempo. Não dá para ser rei carregando uma cruz. Percebe? Então preste atenção o que eu quero te ministrar hoje. Basicamente eu vou falar hoje estritamente sobre política. Então preste bem atenção. Eu vou falar de política sem ser o que você está acostumado a ouvir em redes sociais. Garanto que você nunca ouviu o que você vai ouvir agora em redes sociais. Nem nenhum pregador pregando. Mas eu preciso pregar para você, porque o que eu estou ouvindo em redes sociais é: não se omita, escolha um lado, não se omita. Não se omita, pregadores, de pregar a verdade. Não se omita de ensinar o caminho da verdade. Então hoje eu não me omito. Eu estou aqui para pregar a verdade sobre o mundo e o sistema político. Então preste atenção. A missão de Jesus tem duas etapas. Grava isso, é muito simples, irmãos. Quem confunde é porque são tendenciosos e têm interesse na jogada. Esse é o problema. A missão de Jesus é dividida em quantas etapas? Primeira vinda e segunda vinda. Uma vinda com cruz e a outra vinda com coroa. Não é simples. Por que a igreja está se perdendo e sendo enganada? Querendo coroa agora. No tempo que é cruz. Você percebe que tem algum problema? Nós estamos no tempo da coroa ou da cruz? Da cruz. A música de Antônio falou toda a minha pregação. Eu amo a mensagem da cruz. Você ama a mensagem da cruz ou da coroa? O que é que a igreja está atrás nesses dias? O que é que você vê nas redes sociais? O que é que manda para você o tempo todo? É a mensagem da cruz ou da coroa? Qual é o interesse das mensagens que estão chegando a você? É da cruz do evangelho? De morrer, de dar a vida? Ou de governar, de reinar? Coroa. É qual que está chegando para você? A igreja, os ministros da igreja, omitiu a verdade para a igreja. A verdade da cruz. Tá? E estão seduzindo a igreja para a coroa no tempo que não é o devido. A igreja vai ter coroa um dia, não vai? Mas quando é que ela vai receber coroa? Quando Jesus voltar. Diz que quem não estuda história está condenado a cometer os erros do passado. Não estou condenado ao passado porque eu olho para a história. Eu olho para trás para aprender com ela. A igreja já governou? Já. Está na história. Idade das trevas nada mais é do que o governo da igreja. Época das cruzadas nada mais é do que o governo da igreja. Quando a igreja botou coroa para governar, passou a perseguir as pessoas, a matar as pessoas. Antes da igreja governar, ela só carregava a cruz. Ela era perseguida
e morria por Jesus. Depois de Constantino se converteu, o imperador romano, e o que aconteceu? A igreja tomou a coroa do governo político, no tempo errado. Nós temos um rei, é usurpação tomar a coroa antes do rei chegar. Não, a igreja não é digna de usar a coroa antes do rei. Quem merece a coroa é o nosso rei, Jesus. Ele merece, nós não. A igreja se ousou a usar a coroa, e lê a história e você vai ver o que é vergonha cristã, que até hoje é massacrada, leva pedrada pelas besteiras que fizeram. No governo da igreja, a Bíblia foi tirada do púlpito. Impressionante, no governo da igreja, a Bíblia foi tirada do púlpito, para as pessoas não conhecerem a verdade. No governo da igreja, a pregação, como eu estou pregando aqui na língua de vocês, foi tirada. A missa era rezada em latim, para ninguém entender nada. Foi no governo da igreja que isso aconteceu. O povo não tinha direito a ouvir a pregação na língua dele, não entendia nada. Você entende latim? Não entendia nada. Quando ia pregar a palavra de Deus era em latim, você não entendia nada. E a Bíblia você não podia ter em casa. Isso aconteceu quando a igreja reinou. A igreja foi seduzida a pegar a coroa antes do tempo. E preste atenção, nós estamos correndo o mesmo risco. Satanás está lançando a mesmo anzol, a mesma isca. E eu quero te esclarecer uma coisa: Deus é sábio, mas Satanás é burro. Preste atenção nisso. Não tem criatividade, repete todo o tempo a mesma coisa. A isca é a mesma, só que demora tanto que já não é mais as mesmas pessoas. Como colou com alguns no passado, ele acha que vai colar de novo. Não vai não, dessa vez. Tá? Então abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso, provavelmente é o 2. Verso, Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos. E ele começa falando: eu rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12, verso 1. O que eu quero mesmo é o 2, mas ele começa no 1 dizendo: eu rogo a vocês. Rogar é pedir com insistência. Eu peço com insistência. Fica atento por dias que você está vivendo. Pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, isso é cruz, e não coroa, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O tempo que a igreja está vivendo, a maneira dela agradar o Senhor é carregando a cruz. É esse que é o culto racional da igreja. E verso 2 diz assim: não se conforme com este mundo. Não se deixe iludir por este mundo, porque por trás dele tem o príncipe do mundo. Então não se confunda. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você? Te dar a coroa. Essa é a boa, agradável vontade de Deus para você, te dar a coroa. Mas Ele só vai dar a coroa àqueles que se deixam transformar pela renovação do entendimento de que este tempo é tempo de carregarmos a cruz. Esse tempo é o tempo de vivermos a primeira etapa da missão de Jesus. Primeira etapa da missão de Jesus não foi governo político.
Preste atenção que Jesus não se envolve na causa política enquanto ele estava aqui no primeiro tempo que ele viveu. Percebe? A turma fica tentando dizer, cristão, não se omita, estão te enganando, estão querendo te puxar para onde eles estão, tá? Diz que o inimigo é burro, usa a mesma coisa o tempo todo. Deus falou que existe uma árvore da vida, mas também que existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual das duas era de Deus? Qual das duas era para Adão degustar e comer? A da vida. Qual que não devia comer? Que se ele comesse ele morreria? A do bem e do mal. Percebe? Não é só a do mal, não. A do bem e do mal. Diga assim, bem e mal pertence à mesma árvore, a do conhecimento. Agora diga também, direita e esquerda pertence ao mesmo corpo, não é? Poderia ser dois corpos. Direita e esquerda é o mesmo corpinho, é o mesmo sistema político. Não se deixe enganar. Jesus não entrou nessa, mas eu vou te mostrar que os cristãos entraram várias vezes e se deram mal. Primeiro, Adão se deu mal, percebeu? Não precisa delongar nisso. Deixou a da vida e foi atrás do conhecimento do bem e do mal, se deu mal. Olha nós na fita como estamos. Aí você sabia quando Jesus veio, o que aconteceu? Como era o cenário político quando Jesus chegou aqui? Jesus nasceu em Belém, no país de Israel. Como estava o país de Israel naquele tempo? Politicamente. Quem era o governante? Quem governava Israel naquele tempo? César. De começo na Bíblia, quando fala o nascimento de Jesus, o que é que acontece? Saiu um decreto do imperador Tibério, e aí vai dizer a sequência de onde ele era. Augusto, romano. Saiu o decreto que todo cidadão judeu tinha que se alistar. E aí José morava em Nazaré na época, mas foi para Belém, porque ele nasceu em Belém. Então ele era de Belém, tinha que se alistar na cidade dele. Ele foi para lá e aí é onde acontece o nascimento de Jesus. Por isso, Jesus é chamado de Nazareno, onde ele viveu, onde foi criado, onde José morava, mas, na verdade, ele não era nazareno, ele era belemita, nasceu em Belém. Quando os reis magos foram até Herodes, seguindo a estrela, disse, onde vai nascer o grande rei, o homem da coroa? Aí, Herodes pergunta à turma dos escribas, quem conhecia a Bíblia, e eles bateram na hora e cravaram dizendo, em Belém. Era lá que devia nascer. Então, quem governava Israel era um imperador que não era da própria nação. Israel, na verdade, estava escravizado nos pés dos romanos. Inclusive Herodes, esse que eu acabei de falar, era um rei vázalo, ou seja, um rei colocado pelos romanos para administrar Israel para Roma. Roma cobrava tributo de Israel, de cada cidadão tinha que pagar por ano uma taxinha de um tributo para Roma, porque Roma é quem estava mandando, mas quem governava na nação era Herodes, mas debaixo da direção romana. Era bom esse quadro político? Você gostaria de estar num quadro político assim hoje? Não. Graças a Deus, o nosso país é governado por quem? Sempre por brasileiro. Já foi governado por Portugal, não foi? E quando o Brasil era governado por Portugal, era certo o brasileiro querer se libertar dos pés do português? Sim. Quando Jesus nasceu, Roma mandava. Agora, preste atenção em Jesus.
Nós fomos chamados a seguir Jesus e não o mundo. Não vos conformeis com este mundo. Nosso chamamento é para seguir Jesus. Então preste atenção como Jesus age no tempo que ele viveu, que você vai saber viver no seu tempo. Jesus é o nosso exemplo, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso tudo. Se você olhar para Jesus, você não erra nunca. Se você tirar os olhos de Jesus, você se deixa levar pelas vãs filosofias que existem. Ideologia para lá e para cá. Então, nos dias de Jesus, o povo de Deus, quem era o povo de Deus? Os israelitas. Não existia cristianismo ainda, existia o judaísmo. O judaísmo, nos dias de Jesus, como se comportou? O judaísmo, nos dias de Cristo, se comportaram de duas formas. Uns aderindo a César e outros sendo contra César. Direita e esquerda. Percebe? E Jesus ficou de qual lado? Devia ficar de um lado, não? Mas esse não é a nossa escolha de lado. Essa não é, nem direita nem esquerda traz o reino de Deus para você. Nem direita nem esquerda resolve as coisas espirituais para você. Nós temos que escolher entre luz e trevas. É isso que a Bíblia sempre diz, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz do Filho amado. É mentira e verdade a nossa guerra. De direita tem verdade e mentira. De esquerda tem verdade e mentira, é parte do mesmo corpo. Os dois jogam com a mesma arma. Qual a arma que estão jogando hoje? E que estão seduzindo a igreja, e quando a igreja entra, ela está enganada. Por quê? Porque ela vai ter que jogar com mentira, é arma cristã. Com medo, é coisa cristã. Com calúnia, com difamação, isso tem de que lado? Da direita ou da esquerda? Dos dois, não é? Dos dois. Por que tem dos dois? É do mesmo corpo, direita e esquerda. É da mesma árvore. Então não se deixe enganar porque um dá uns toques mais de uma coisa ou de outra. Não. Eu estou dizendo que cristão não deve votar? Não. Vote em quem quiser. Escolha quem você acha que defende a causa cristã, os princípios que você estuda na Bíblia. Seja consciente. Não vote em partido A e nem B. Igreja não tem partido. Ou melhor, ela já tem o dela há muito tempo. Que é a verdade. É o reino do nosso amado Jesus Cristo, o reino dos céus. Então, se você mora num país que permite você escolher governante, é claro que você deve escolher governante. Você mora num país que te dá a liberdade de fazê-lo. Se você morasse num país que não dá, você ia escolher? Vai morar na Coreia do Norte, vai morar na China, vai morar em vários países que não têm a liberdade de escolha. Então é claro que, se você tem direito, vote. Não há nenhum problema num cristão votar e nem ser político de você ser um candidato. Não estou aqui falando contra isso. Agora você tem que saber a sua missão é essa. A verdadeira missão cristã é ser político. Defender político do lado A ou B, essa não é a nossa real causa. Então, se você nasceu no meio político, a sua família é política, aqui na igreja tem vários irmãos, a família é política. É errado ele ser um candidato, vereador, prefeito, qualquer coisa? Não! Se ele nasceu naquele meio, se ele se converte a Jesus, onde ele vai ser luz? Em que meio ele é chamado para ser luz? No político, que ele nasceu e viveu ali. Agora, se ele era um político que usava as armas das trevas para ganhar, isso ele não vai poder fazer. Ele tem que converter e saber usar as armas da luz, tá? Ele tem que ser um político diferente, ser luz no meio político. Nosso chamamento é ser sal
e luz onde tiver. Você veio do mundo das drogas, aí se converte. Onde você vai ser testemunho? Luz. Para a turma que usa droga. É lá que serve seu testemunho. Ah, não pode nem ir lá mais, não pode nem falar com eles porque eu me converti. Não, aí sua luz não vai servir para mim. Eu não usava droga. Você vem me falar de droga, isso aí não vai influenciar quem não usa droga. O seu testemunho serve aonde tem drogado, porque lá a turma sabia, fulano usava, se ele sair eu posso sair. Então se você tem um chamamento político e age diferente, os outros políticos vão começar a dizer, pode ser político diferente, sem precisar barganhar, se corromper, pode, sem precisar mentir, pode. Por quê? Porque fulano era um político mentiroso e se converteu, é cristão agora e não mente mais, e não enrola mais e cumpre direitinho. Então é possível. Então não estou aqui falando para não vota, não seja político. O que não pode, preste bem atenção, é a igreja ser política. Isso é que nunca vai achar. Quando a igreja toma uma bandeira política, ela fechou a porta para outra bandeira. E agora me diz como? É esse chamamento cristão? Receber só um grupo e outro rejeitar? Perseguir um lado e abraçar outro? Não é esse o chamamento cristão. Então volto a te dizer, olha para Jesus e vamos voltar na história. Nos dias de Jesus, o que aconteceu? Se você abrir Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, você vai encontrar a mesma história lá. Jesus vai escolher os 12 seguidores dele, os 12 caras que ele queria que estivesse perto dele. E sabe o que acontece nessa lista? Se você abrir Mateus 10, você vai encontrar ou Marcos 3 ou Lucas 6. Não é nos primeiros, só em Mateus 10 que é no começo, os outros é mais na frente. Mas nessa lista dá o nome dos 12 apóstolos. E você já percebeu, talvez não atentou, mas eu vou chamar a tua atenção, que na lista que Jesus escolheu, vai ter 2 caras que ele faz questão de definir, de botar um artigo e carimbar o cara. Na lista vai dizendo assim, primeiro ele chamou quem? André e Simão, vai de 2 em 2. Jesus chamou a gente para não andar só. Aí ele vai dizendo, André e Simão. Aí ele vai jogar João e Tiago. E lá vai, Filipe e Bartolomeu. Aí ele diz, Mateus e Tomé. Mas quando fala Mateus, não fala sozinho. É Mateus, o publicano. Uau! Por que isso? Mateus, o publicano. O que era ser publicano? Partido político. Publicano era o judeu que cobrava imposto para dar a César. Era um funcionário do Estado. Então, Mateus, que é o chamado Levi, ele era de que lado das causas? A favor de César ou contra César? A favor de César. Ele cobrava imposto do povo para dar para César. Só que na lista de Jesus não para aí. Ele vai seguindo a lista e mais embaixo, no finzinho da lista, ele vai falar, tem Simão, o Zelote, e Judas Iscariote. Simão, o Zelote. Tem evangelho, tem tradução que vai trazer Simão cananeu. Mas quando você vai na mesma tradução, no outro livro, vai chamar de Zelote. Está na mesma. Simão Zelote. E o que era ser Zelote? Ser Zelote era o lado contra César. Ser Zelote eram os que acreditavam que Israel devia se libertar de Roma na arma, na espada. A causa do Zelote era essa. Eles eram amantes da pátria, defensores da pátria, e cria que devia usar a espada. Eram crentes, os dois eram judeus, povo de Deus. Então você vai achar no meio do povo de Deus, sempre o inimigo tenta enganar o povo de Deus.
Então, no meio do povo de Deus, você vai achar gente enganado com o lado direito ou com o lado esquerdo. Todos os dois estão enganados, não é nossa causa. Jesus ficou de que lado? Jesus chamou os dois para ser seguidor dele. Essa é a missão de Jesus, abraçar a todos. Essa é a missão de Jesus. Essa é a missão da igreja. Igreja que toma partido do lado de direita, fechou a porta para o da esquerda. Pastor que se levanta do lado da direita, de cara arrumou um monte de inimigo. Que é claro que aqui deve ter irmãos de direita e de esquerda. Mas qual é o problema com isso? Os irmãos devem aprender os princípios divinos. E não está se agarrado nem A nem B. A igreja não pode fechar a porta, botar uma bandeira na frente, que aí é claro que rejeitou o outro grupo. Jesus aceitava todos, com condição de se converter. Então eu digo para você que é direita e esquerda, se converta. As portas aqui estão abertas para você sempre. Não vamos nunca te estar aqui tendenciando para A nem para B. Vamos te guiar para a verdade do Evangelho. O reino dos céus é tempo de cruz, coroa é depois. Não esqueça disso. Mas os ministros de hoje estão induzindo a igreja para pegar a coroa antes, para ficar na mamata, na boa antes. Eu gosto de sofrimento? Não. Mas eu amo a cruz. E a cruz já fala alguma coisa. Tem sofrimento nela. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A nossa igreja está preparada para quê? Para reinar ou para sofrer? Os crentes de hoje estão sendo preparados para ser perseguidos, sofrer pelo amor de Jesus Cristo? Ou está sendo preparado para tomar o poder, mudar as leis, botar as leis para ficar tudo boa para ela? Para que a igreja está sendo preparada? Então é claro que eu quero que a turma deixe as leis ficar boas para eu pregar o Evangelho, sem nenhum problema. Mas se as leis proibirem de pregar o Evangelho, você acha que eu vou parar? E você acha que se as leis dos homens proíbem o Evangelho para de crescer? Então você não conhece a história. A maior igreja do mundo está na China. E lá é proibido. Ninguém para o Evangelho. Não preciso das leis humanas para levar o Evangelho. Porque a missão do Evangelho não é tomar o poder agora. A igreja vai ter o poder, e isso é certo, já está garantido. Quando? Quando o rei chegar. Não quero poder antes, poder político, não confunda. Agora é tempo de nós termos o poder da cruz. E o poder que vem da cruz é o poder político ou o poder espiritual? O espiritual. O que faz Satanás dar para trás? A igreja recebeu a autoridade de Jesus para arrombar as portas do inferno. Fazer o inferno recuar. Esse é o nosso poder, é o tempo do poder da cruz. Quando Jesus escolhe os 12, Ele vai dar a missão para eles. É isso que você deve estudar e saber qual é a sua missão. Vai ver lá se ele alguma vez fala assim, se envolva para ganhar poder na sua cidade, político. Não. Lá a tua missão vai e cura os enfermos, expulsa os demônios, ressuscita os mortos. É isso que a gente deve aprender a fazer. E parece que estão esquecendo que hoje no púlpito só prega para tomar bandeira partido, porque estão com medo da esquerda ganhar. Porque se a esquerda ganhar, a igreja parece que está perdida. Está perdida? As megas igrejas, os mega templos, os mega ministros que dependem da política, que come dela, que vive dela. Os verdadeiros ministros não tem problema com isso. Não depende de templo. Então, amados, no grupo de Jesus tinha Zelote e
publicano. Então Jesus não rejeita nem A e nem B, mas lhe garanto que ele exigiu que se convertesse, que carregasse a cruz. Zelote, você não vai matar nem pegar em arma. E publicano, você vai abandonar, castigar seus irmãos para dar para o inimigo, para Roma. Mateus, ele disse, Mateus estava trabalhando na coletoria, recebendo, cobrando imposto do povo. Jesus passou e disse assim: segue-me. Ele deixou tudo e seguiu. Deixou tudo. Deixou a vida partidária dele, de trabalhar para César. E o Zelote, ele proibiu pegar arma. A minha causa não é armada. Não trabalhou com arma, Jesus. A arma dele é o amor. Mas ele estava aberto para tudo. Se ele tivesse tomado partido de A e de B, aí com certeza teria problema. Então não é nosso tempo, essa não é nossa causa. A nossa causa é: vem, Senhor Jesus. E o inferno está derrotado e vamos saquear o inferno com as armas espirituais. Essa é a nossa causa. Agora, se te dá liberdade de votar, de escolher, escolha quem ajude, quem favoreça a sua causa. Se te dá liberdade de ser um candidato e ir lá mudar a lei, fazer lei a favor da tua causa, melhor, sem problema. É claro que não vá contra isso, mas não dependemos disso. Se você conhece a história de Israel, mais antiga ainda, lá atrás, toda vez que o reino de Israel estava em dificuldade, o conselho dos profetas é: arrepende-te e vai para os pés de Deus, que Deus é a solução. Israel está na tua Bíblia, livro dos reis, dos juízes, para você aprender. Toda vez que Israel foi para os pés de Deus, Deus deu vitória tremenda, grandiosa, para o homem saber que o povo dele não depende do braço humano. Nos dias de Gideão, o que aconteceu? Israel estava debaixo dos pés dos midianitas. Deus levanta Gideão para libertar. Gideão arrumou 30 e tantos mil pessoas para ir para a guerra. Deus disse: não, assim a glória não vai ser para mim. Vão achar que vocês mesmos resolveram. Não é assim que eu trabalho, não. Vocês têm que aprender que pedir o meu socorro, veio para os meus pés, a minha mão move, eu começo a agir. Eu só quero 300. Ai, 300? Manda os covardes voltar. Ai, tem que assumir que é covarde. Gideão disse: olha, tem muita gente aí. Deus disse, eu orei, Deus falou que tem muita gente. E Deus falou assim: os covardes vai para casa. E foram mais de 20 mil para casa. Que humildade dos caras, assumiram que era covarde. Você que está defendendo direita ou esquerda, arrependa, venha para os pés de Jesus, deixa de ser covarde, creia no poder de Deus, no poder da cruz. Essa é a tua arma. Pare de confiar que homem vai mudar a história da igreja. Não vai, não. Já há tempos que vem fustigando a igreja para entrar em política, e várias congregações, vários ministérios, denominações, vêm trabalhando em prol de botar candidato lá dentro para ir mudar a lei. Isso não resolve, não. Nunca resolveu. Só encrenca mais a gente, faz a gente ficar confiado nisso e não vigiar na nossa missão, que é a cruz, o poder da cruz. Então toda vez que Israel se voltava para o Senhor milagrosamente libertava. Com 300 ganhou a guerra para 30 e tantos mil homens. Parece que, se eu não me engano, era 32 mil medianitas. Israel ganhou com 300. Sempre foi assim. Não vai ser diferente agora. Então, naqueles dias de Cristo, o judeu que era zelote, você sabe por quem foi fundado o grupo dos zelotes? Aproximadamente do ano 3 ao ano 6 da era cristã. Por Judas, um galileu, e por Sadoque, um sacerdote. Então percebe que o religioso abraçou uma causa?
e do lado de César. Quem governava apoiando César? César governava por meio de quem? Dos governantes que ele botava. Pilatos era romano e tal, mas religiosamente ele tinha a classe dos sacerdotes. Quem matou Jesus? Quem disse, não queremos outro rei senão César? Os sacerdotes. Induziu o povo a dizer isso, quando Pilatos perguntou, quem eu solte, Judas ou Barrabás? Então o povo de Israel estava dividido, e é isso que estão tentando fazer conosco de novo. Sempre foi isso, a mesma história. Dividir para parecer que um lado defende uma causa boa e outra ruim. Todas as duas não prestam. A causa que presta é, vem Senhor Jesus. Governo humano precisa acabar. Eu quero o reino da rocha, da pedra, do sonho de Nabucodonosor. Da rocha que derrubou todos os outros governantes e virou uma grande montanha, e o governo dela nunca mais acabou. É esse que é o meu partido. Tá? Mas não estou dizendo que não vote não, meu irmão. Não confunda o que eu estou pregando aqui. Eu só estou te ensinando a verdade, para você não ser seduzido. Eu estou pedindo a Deus, eu estou rogando a Deus que mude o seu entendimento, que seja transformado pela renovação da verdade de Deus. Então Jesus, nem para A e nem para B. Caluniaram Jesus diante de Pilatos, dizendo, olha, ele proibia dar o imposto a César. É verdade isso? Jesus proibiu dar o imposto a César? Não. Lá em Marcos 12, se você abrir lá, você vai encontrar, do verso 12 ao 14, vai até o 16 por aí. A turma foram saber de Jesus isso, se Jesus era contra ou a favor de César. Disse, e aí, é lícito dar o imposto a César? Pagar o imposto a César? Jesus disse, deixa eu ver a moeda que vocês carregam. Tiraram a moeda, mostraram, ele disse, de quem é esse rosto aí? É de César. Ele disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não é meu tempo de mexer com o governo político. Tem o tempo de Jesus voltar para destronar, tirar da cabeça do homem a coroa e botar na cabeça de quem é devido. Só Jesus merece a coroa, ele está vindo para isso, e a igreja vai estar sentada com ele, mas é depois que ele chegar. Não se engane não, nós estamos em tempos difíceis, perto de Jesus voltar. Então, a primeira vez que Jesus veio, o judaísmo passou por essa prova que nós estamos passando agora, e foi reprovado. Israel foi até rejeitado, só um pouquinho ficou firme, que fosse que seguir a Jesus, uma minoria. A maioria estava de um lado ou do outro, todos dois errados, e não viram Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 1, Jesus disse, eu vim para os que eram meus, mas eles não me receberam. A luz, o Criador do mundo veio ao mundo, e os homens não enxergaram. Ele veio como um israelita, e os israelitas não receberam, rejeitaram. Rejeitaram por quê? Porque a classe religiosa estavam defendendo bandeira A e B, direita e esquerda. E o que aconteceu com isso? Ficaram cegos e não enxergaram o verdadeiro rei. Tenha cuidado, que você pode ficar cego e não ver Jesus. E eu quero te mostrar uma profecia que diz isso. Abre Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Toda vez que o povo de Deus se envolve e toma bandeira, quando eu falo isso, é o povo como um todo. Indivíduo não há problemas, é uma cegueira de uma pessoa, isso é fácil de Deus resolver. Agora, quando consegue a mentira, o engano, seduzir todo o povo de Deus, aí o negócio é sério. É isso que está acontecendo no Brasil. Todo o povo de Deus ou está de um lado ou está do outro, brigando entre si, difamando entre si, perder a visão. Então isso é predito nas Escrituras.
E foi isso que aconteceu com o judaísmo. Sacerdotes de um lado, instigando o povo para ficar do lado de César, e sacerdotes instigando o povo para luta armada. Jesus não enxergaram. O rei estava ali e eles não souberam seguir o rei. Mas teve um grupinho que seguiu, e graças a Deus. E nesse grupinho tinha gente que era ex-zelote e ex-publicano. Porque Jesus não tem problema com isso. É isso que nós precisamos aprender, tá? Então, aí em Tessalonicenses, se você encontrou, capítulo 2, verso 8, fala de um iníquo. Então vai ser revelado o iníquo, a quem o Senhor vai desfazer pelo sopro da sua boca. Olha quem é que vai derrotar Satanás, é Jesus chegar. A igreja nunca vai conseguir amarrar Satanás aqui, nunca. Apocalipse 20 diz que o Senhor, quando ele estiver vindo, manda um anjo amarrar o diabo. A igreja todo dia amarra Satanás, amarra Satanás, amarra Satanás. Não sei o que é que tem essa corda da igreja. É feita de quê mesmo? Porque toda hora amarra Satanás, amarra, está amarrado, e está sempre solto. Tá? Vai vir um anjo com a corda, e aí Satanás, diz a Bíblia que Satanás nem briga. Você já percebeu Apocalipse 20? Sabe por que eu acho que ele nem briga? Porque de tanta igreja amarrar com corda de mentira, ele acha que é mais uma. Aí ele nem liga, diz que o anjo chegou e amarrou ele nem ligou, só que dessa vez estava amarrado mesmo. Se leou. Aí diz que o anjo amarrou, diz que não tem briga lá não, diz que o anjo chegou sozinho e disse: eu vim lhe amarrar. Ele disse: pode amarrar. Estou cheio de vocês me amarrar, tem um rebanho de seguidores de vocês, todo dia me amarra, eu nem ligo. Amarra, cordinha velha, parecendo linha podre, né? Aí o anjo, clique, estava com a corda boa. Quando ele não foi, aí sobrou 1000 anos de cadeia. 1000 anos no cilindro. É assim que está Apocalipse. Mas olha, toda vez que o povo de Deus se envolve com o sistema político, é só perda para o povo de Deus. Apocalipse vai falar da besta, né? Aqui é Tessalonicenses. Eu acho que eu não vou chegar em Apocalipse, que meu tempo já está acabando e eu quero falar a nossa missão. Mas Apocalipse vai falar da besta, e a besta em Apocalipse, você sabe o que é? É o sistema político. E o sistema político é esse joguinho de direita e esquerda, de partido bom, partido ruim. Que bom, ruim. Tudo é do mesmo pacote. Por trás tem o inimigo. Aí diz que a igreja que se deixa seduzir pela besta, que ajuda a besta, sabe como é chamada no Apocalipse? A prostituta, se prostituindo. O que é que ela está prostituindo? O poder. Ela, atrás do poder político, abre mão do poder da cruz, que ela quer o poder da coroa. Aí ela se prostitui. Aí a besta diz que tem 10 chifres, são 10 reis. Os 10 reis, sabe o que vai fazer com a prostituta? Depois que tem o apoio dela, diz que no fim eles comem a carne dela, deixa desolada e nua, tira tudo da igreja. É sempre isso que fazem com a igreja. É esse o projeto satânico, sempre. Começa seduzindo, dizendo que vai dar a coroa. Mentira, nunca vai dar a coroa. Quem vai dar a coroa a Jesus? É a besta? Quem vai dar a coroa à igreja? É a besta ou Jesus? Jesus. Os outros somente. A mesma conversa da serpente com Adão, com Eva. Diz: sabe por que o Senhor falou para você não comer? Porque no dia que comer você vai ser igual a Ele. Mas espera aí, qual a missão nossa? Não é ser semelhante a Deus? Fomos criados semelhante, imagem e semelhança. Então isso já estava embutido na vontade divina. Quem queria o homem semelhante a Deus era o próprio Deus. Mas Eva se deixou enganar, que Satanás disse: não, ele não quer que coma, porque se comer você vai ser igual a ele. Mentira. Come que você vai ser igual a ele. A mulher comeu, a gente ficou igual a Deus, foi? A gente ficou parecendo com Deus ou com o diabo? Percebeu? Deus é que de fato ia dar ao homem a autoridade, a graça da semelhança. Ia revelar isso no homem. Esse é o chamamento divino. Então em Apocalipse diz isso.
A mulher que se envolve é chamada de prostituta. A mulher que não se envolve, não é a que ficou de direita e esquerda, não. A que fica de direita e esquerda é a prostituta. Está se envolvendo com o governo político. Essa é a prostituta. Está atrás da coroa do tempo. Essa está prostituindo. Mas tem os fiéis, os verdadeiros, que não se prostituem, é chamado em Apocalipse da mulher gloriosa, bela, linda, Apocalipse 12. Esses são os apóstolos de Cristo, que não se envolveu, não tomou bandeira nem A nem B. Veio de lá, mas se converteram de fato, e zelaram e morreram pela causa. Que causa eles morreram? Eles foram perseguidos por quê? Porque era direita e esquerda? Não. Foram perseguidos porque eles criam no reino dos céus. O apóstolo Pedro disse assim: olha, irmão, não é vergonhoso ser preso, não. Ser perseguido, não. É vergonhoso ser perseguido pela causa errada. Quando você é perseguido, é preso e até morto pela causa errada, é vergonhosa. Mas quando você é perseguido, preso e até morto pela causa certa, é glorioso. Estevão morreu de pedrada. Por que causa? Da direita ou da esquerda? Nem direita e nem esquerda. Eu estou vendo ele assentado à direita de Deus Pai, e ele ficou em pé. A turma meteu a pedra e matou. Quem era ele? O libertador que ele estava pregando. Então morrer pela causa cristã é glorioso. Devia ser almejado pelos cristãos. Os apóstolos diziam assim: quem sou eu que o Senhor me considerou digno de sofrer pelo teu nome? Eles achavam a dignidade. Os cristãos não querem sofrimento, não. Sofrer, vixe, não, eu me alinho com qualquer um que me dê uma mamata aí para eu não sofrer. Isso não é ser cristão. Eu me sujeito a lutar com mentira, com calúnia, só pegando mensagem, nem olha o que é a mensagem e tome para frente, porque está falando do outro lado, eu não quero nem saber, deve ser verdade, toma para lá. Aí o outro faz a mesma coisa, pega, toma para lá. Essa é a tua missão. Caluniando, jogando pedra. A igreja nunca foi chamada para caluniar, nem perseguir, nem difamar. O 9 agora. Falando do iníquo, da besta. Esse, cuja vinda, a vinda dele, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Está vendo? E a mentira está de que lado? Da direita ou da esquerda? Dos dois, é do mesmo corpo. Direita e esquerda, não esquece, é o mesmo corpinho. O problema é o corpo, não é o braço. O problema é a cabeça do corpo que comanda os dois braços. Esse que é o problema. E os cristãos não estão vendo, tá? Não, eu estou do lado direito, estou certo. Menino, tudo do lado direito e esquerdo, quem manda em tu é a cabeça. E a cabeça do sistema político é Jesus. É o príncipe do mundo. Então, braço direito e esquerdo, na hora que a cabeça quiser que a mentira desça, vai para qualquer lado. E cristãos estão se alinhando com a mentira. Então preste atenção, o que é que tem aí? Verso seguinte é que eu quero que você abra os olhos, que você está passando por isso nesses dias. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Ama a verdade, leia a Bíblia, conheça a história, tá? Para se salvarem. Verso 11. Por isso Deus, pela igreja, pelos cristãos, não amarem a verdade, ficar se envolvendo com a mentira, Deus permite, Deus envia uma operação chamada do erro, para que creia na mentira. Nos dias de Jesus aqui, o judaísmo passou por essa prova de operação de erro, para crer na mentira, que César ia resolver o caso, ou que os zelotes resolveriam o caso. Foram reprovados os que se agarraram a isso. Então tenha cuidado nos dias que você está vivendo. Saiba orar. Eu vejo o crente chamando para orar, mas é para orar para o governo dele, a bandeira dele ganhar. Eu não oro para bandeira nenhuma ganhar não, que eu não oro para partido. Eu não sou filiado a nenhum, eu sou filiado ao dos céus.
Eu oro para que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E se o papai quiser que a igreja, se ele achar que a igreja avança na base do aperto, não gostaria, mas eu quero estar nos pés do pai. Se o pai quiser que a igreja avance com um governante que apoie a causa dela, sem problema. Não estou nem aí para defender para lá ou para cá. A igreja tem missão de orar. Por quem? Por candidato? Não. A igreja tem missão de orar por reis e presidentes, por governantes. Candidato não é governantes. A igreja ora por quem governa. Está orando? Esse é o trabalho dela. Orar pelo governo da cidade, orar por... Não é que partido é, não. Esse conselho foi dar para a igreja orar por César. O governo era César e a igreja tinha que orar. Não é por partido. Ora para que o governante tenha saúde, o governante tenha senso de justiça, seja coerente, seja justo, que isso vai abarcar tudo, vai abençoar todo mundo. Mas a igreja está sendo induzida a orar por uma bandeira, filiando a uma bandeira. Aí é claro que ela vai ficar com medo da outra bandeira. Então que Deus te dê graça e sabedoria nesses dias. Agora, lembra da tua missão. Vou falar um pouquinho dela, senão você esquece. Sua missão é ser sal. Sal é o que dá sabor na comida. Sal é o que dá sabor. O mundo não tem sal, não. O mundo não dá sabor à vida humana. Você já esteve lá e sabe como é. Tiago 4,4 diz assim: aquele que se constitui amigo do mundo se torna um inimigo de Deus. A igreja hoje está igualzinho o mundo no jogo político, percebe? Não tem diferença. Jesus disse: não são do mundo como eu do mundo não sou. Meu reino não é isso aí. Nós somos chamados para ser sal e luz. Quem não vê a luz é cego, anda em trevas. Cego anda bem? Não tem direção, não enxerga. Então a igreja é chamada para dar direção, para mostrar o caminho. Que caminho? Do reino dos céus. Somos embaixadores de Cristo, para dar sabor, ensinar como é que se vive, sem enrolar, sem mentir, na verdade. Se tiver que sofrer pela verdade, Jesus morreu pela verdade, os apóstolos morreram pela verdade. Por quê que vai ser diferente? Qual é o problema com isso? Então essa é a nossa missão, ser o que Jesus é, dar testemunho de Jesus. Somos testemunhas de Cristo em Baixa Grande. Baixa Grande precisa do testemunho de Jesus. É isso que você deve focar, centrar. E aí você vai encontrar vários textos na Bíblia dizendo que é sua missão, é ser o que Jesus é. Aí você encontra Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, verso 15: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então se você vai se envolver em alguma causa política, você como pessoa, que a igreja não convém nunca entrar e ter bandeira, que ela já tem a bandeira dela. Eu falei que você pode ser um político sem nenhum problema, mas lembra, seja santo. Um político santo sabe o que é? Separado. Não joga com as armas que ele joga. Seja luz. Que é esse o seu chamamento. Se você trabalha em qualquer setor, seja santo, seja diferente. Não precisa abandonar emprego, não. A turma ia para João Batista, os policiais, e dizia: e aí, João, como é esse negócio de ser polícia? Eu quero seguir o reino aí, mas eu sou policial, né? Como é que faz? João disse: só para de ficar recebendo propina. Foi logo no calo da turma da polícia. Para de receber propina. Se contente com o seu soldo, seu salário. Se não está gostando do salário, então mude de emprego, mas não roube. Fique recebendo propina. Foi isso que João disse. É isso que é ser cristão. Então ele vai dizendo: seja santo. Aí você vem para João, Evangelho de João, capítulo 13, 34. Assim como o Senhor vos amou, assim também amai vós uns aos outros. Assim como eu vos amei.
Ame como Jesus amou, é sua missão. Você ama a turma da esquerda, você ama a turma da direita. Você que é da esquerda, está amando da direita. Você que é da direita, está amando da esquerda. É por isso que eu digo, não é teu chamamento fazer parte desse corpo, nem direita nem esquerda. Converte, vem para Jesus. Ame A e B, ore por ambos. Essa é a sua missão. O mundo precisa dessa missão. Eles se gladeiam, mente, briga atrás de posição, de coisa. Ele não tem Cristo, não tem alvo, não tem uma missão maior. Você tem a mais alta missão: ser luz para esse mundo. E está abandonando e trocando e querendo ser igual a eles, jogar no mesmo time. Então lá vai dizer qual é a tua missão. Ainda em João 13, no verso 13, 14, por aí Jesus disse: assim como eu sou mestre, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e faz bem me chamar de Senhor e Mestre. Ele está dizendo: eu sou o cara que tem um direito à coroa, sou eu mesmo, é isso que ele está dizendo. Mas ele disse: mas eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, faça assim também vocês, uns aos outros. É isso que é a tua missão, servir a todos, não importa de que lado ele é, sirva. É justa a causa? Sirva, não tem que olhar, mas foi à direita. Eu fico indignado de ver a praça aqui, ó. Como é o nome daquela praça que tem lá? Tem até o nome de meu irmão lá na quadra. Já foi Praça Reinão Batista, não é? O negócio de esporte, hoje tem a quadra. Fico envergonhado de ver. Porque um governante começou, o outro não pode terminar. Eu pergunto, o dinheiro é de quem? De quem é o dinheiro? O dinheiro é seu, é meu. Uma vergonha, os vereadores, deixar isso acontecer em Baixa Grande. De quem é o dinheiro? Está lá enferrujando, quadra, tudo lá. Era para os jovens estar se divertindo, estar brincando, estar jogando, praticando esporte. Está fechado e jovem na droga. Aí bota a polícia para trabalhar, para matar gente, para correr atrás de gente, bota bandido e lá vai. Percebe como é as coisas? Isso é que é vergonhoso. Isso é o que chama direita e esquerda. É isso que fazem. Quando um ganha, aí a classe daquele é todo projeto que o outro levanta, aquela outra classe é contra. Por amor de Deus, é isso? Não tem coerência não, é? Será que toda causa que um levanta é errada? É errada porque não for o partido dele. Se for o dele, ele está lá, vota. Só porque o lado contra ele não vota. Tem que olhar a causa, se é justo ou não. E você ainda se deixa ser tentado, fica assim com os olhos brilhando atrás disso, esse lixo. Não abandone o seu chamamento, o seu é muito superior, irmãos. Colossenses 3,13: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa é a sua missão: amar, perdoar, servir, ser santo. Isso é que é a nossa missão. Mas a igreja está esquecendo disso e acha que agora a missão é tomar poder, é ficar sentado em congresso fazendo leis. A igreja precisa arrepender e por pó clamar a Deus e crer o nosso caminho, o nosso propósito, a nossa missão ou a nossa solução vem do Senhor, vem de Ti, Senhor. Esse é que deve ser a nossa situação, tá? Mas isso eu não estou vendo ninguém pregando. Aí Estados Unidos, Brasil segue os Estados Unidos o tempo todo. Sabe o que os ministros dos Estados Unidos diziam? Que Trump ia ganhar. Profeta, mas profeta era só revelação. Trump vai ganhar, a igreja toda tomou partido de Trump. Vai ganhar, vai ganhar. Perdeu. Quando perdeu, ficaram dizendo: foi roubado, foi roubado, foi roubado, foi roubado, foi roubado. Contado de dedo os profetas dos Estados Unidos que foi publicamente pedir perdão. A gente errou mesmo, falhou, foi feio, a igreja não devia se meter nisso. Foi contado de dedo. Eu lembro de 2 que fez isso. Nem devia ter se metido. Se tivesse verdadeiro profeta, nem metido lá ela tinha se comportado como Jesus. Nossa missão agora é a mesma da primeira etapa de Jesus: carregar a cruz. A nossa coroa não somos nós que vamos conquistar, não, já está conquistada e garantida. Nós precisamos dar testemunho do nosso rei que está vindo, dizer como é esse reino que está vindo, e aí quando ele descer, ele dá a nossa coroa.
Não se deixa seduzir com gente que vai te dar a coroa, que não vai não. Estão te enrolando. Eu poderia ficar aqui bastante tempo, mas não dá. Vamos cuidar da nossa missão. Jesus cura, irmãos. Foi essa a missão que ele deu para os 12. Vocês vão, cura os enfermos, vão de casa em casa, cura os enfermos, expulsa os demônios, ressuscita os mortos. Esse é o teu chamado. A igreja correu desse chamado, não vai mais de casa em casa fazer isso, aluga salão e chama o povo para vir, e ainda o povo vem e ela não faz a missão, ela fica pregando sermão, tá? Então, vamos cuidar da nossa missão.